Na verdade, amados, tanto o batismo com o Espírito Santo como o batismo nas águas, eles deveriam acontecer imediatamente após a conversão. Uma vez que a pessoa... E outra, na verdade, o batismo nas águas ele deveria ser a própria conversão. Porque em Atos, né, a gente percebe que o batismo ele era o ato inicial. Hoje a gente substituiu o batismo por ir na frente e levantar a mão. Quando, na verdade, na pregação dos apóstolos, o convite para Cristo era: venha e seja batizado. Então, o batismo ele acontecia imediatamente, ele era o ato de aceitar a Cristo. Você aceitava a Cristo se batizando. Você vê isso em todas as conversões em Atos. Você vê Pedro, a primeira pregação, as primeiras conversões em Atos 2. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito. Veja, arrependa-se, seja batizado e receba o dom do Espírito. Tudo junto. Em Samaria, quando Filipe prega, ele já prega e já batiza as pessoas. Por quê? À medida que as pessoas recebem a palavra, elas já são batizadas. Esse é o ato de conversão que nós vemos em Atos. Hoje em dia, a pessoa vem na frente, aceita Jesus e vai fazer um curso para ser batizado nas águas, né? E aí, meses depois, ela é batizada, o que não faz sentido nenhum, já que batismo é o ato do arrependimento inicial, não faz sentido a pessoa se batizar meses depois de já ter se arrependido. Então, e também não faz sentido nenhum, né? A pessoa tem que esperar tanto tempo para ser batizado no Espírito Santo. Então a gente vê pessoas sendo batizadas imediatamente no momento da conversão, em Atos 2, em Atos 8. Em Atos 10, as pessoas são batizadas no Espírito Santo antes mesmo de serem batizadas nas águas, né? São os primeiros gentios a se converter. E Pedro ele diz: olha, como vamos negar a água para esses que receberam o Espírito Santo? Olha, se Deus batizou eles com o Espírito Santo, quem somos nós para dizer que eles não podem ser batizados nas águas? E ali não porque tenha realmente algum critério para ser batizado nas águas, mas pelo fato de que eles eram gentios. E Pedro nem sabia que os gentios eles seriam salvos, né? Eles foram descobrindo ao longo do caminho. Deus ele teve que mover ali para que eles pudessem receber os gentios, né? Tanto é que depois chamaram até a atenção de Pedro lá em Jerusalém, por que ele entrou na casa de um gentio. E aí Pedro teve que explicar a situação toda. Então a gente vê que o batismo nas águas deve ser feito no ato da conversão. Toda a igreja deveria ter uma piscina para batizar as pessoas no ato da conversão. Lá em Jerusalém era mais fácil, né? Porque tinha o Rio Jordão, tinha o Mar da Galileia. Então, por exemplo, se a gente morasse ali na Zona Sul, na beira da praia, era muito fácil. Quem aceitasse Jesus, a gente já levava ali e já batizava. E em relação ao batismo com o Espírito Santo, a mesma coisa. Quando Paulo chega em Éfeso, em Atos 19, a Bíblia diz que ele encontra ali alguns discípulos, e ele pergunta: recebestes o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: não. Aí Paulo disse: vocês foram batizados em quê então? Eles disseram: no batismo de João. Aí Paulo explicou: olha, João pregou o batismo de arrependimento, depois anunciou aquele que viria após dele, parará. E aí Paulo batiza eles nas águas de novo, só que dessa vez em nome de Jesus, e impõe as mãos sobre eles para que recebessem o Espírito Santo. Só que receber o Espírito Santo ali era o batismo com o Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas. Só que se você levar em consideração a pergunta que Paulo fez, recebestes o Espírito Santo quando cresces, dá a entender que Paulo, na mente de Paulo, o momento exato da pessoa receber o Espírito Santo era quando ela crê. Né? A pessoa creu, já tem que ser batizada nas águas e tem que ser batizada com o Espírito Santo. E a gente vê isso muito claro lá em Atos 8, quando Samaria recebe a palavra, Filipe batiza todo mundo nas águas. Assim que os apóstolos recebem a notícia de que Samaria
recebeu o evangelho, o que eles fazem? Imediatamente, eles enviam Pedro e João para lá para orar por eles, para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Eles não foram lá para fazer um curso, não esperaram, não. Vão para lá e vamos ministrar o batismo com o Espírito Santo para essas pessoas. Por quê? Porque é algo essencial. O evangelho, querido, é um evangelho de poder, de experiência, não é um evangelho teórico. Então a pessoa aceitou a Cristo, ela já tem que ser batizada nas águas e ser batizada com o Espírito Santo. Ela já tem que ter experiência com Deus e já mergulhar numa vida espiritual. Senão, ou a pessoa desvia, ou a pessoa vira um religioso. Então, se você ler calmamente o livro de Atos, do início ao fim, você vai ver que tanto o batismo nas águas, quanto o batismo com o Espírito Santo era algo que era imediato, né? O batismo, na verdade, ele era, eu não vou dizer que era logo depois da conversão, porque o batismo era a própria conversão. A forma como você se convertia e vinha para fazer parte da igreja era se batizando, né? Você não ia na frente levantar a mão, você ia e era batizado. E logo em seguida, você já recebia o batismo do Espírito Santo. Essa é a ordem que Pedro lhe disse, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso não quer dizer que uma pessoa que não é batizada não possa receber, né? A gente vê em Atos 10 que o Espírito Santo batiza a família de Cornélio muito antes deles serem batizados nas águas. Eu mesmo fui batizado com o Espírito Santo e me batizei nas águas 1 ano depois. Algo que não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido. 1 ano já de experiência com Deus, mergulhado na presença de Deus, curando enfermos, expulsando demônio e me batizar nas águas. Qual era o sentido que tinha? Então você vê que são religiosidades, coisas sem sentido nenhum. Se o batismo é um ato de arrependimento, tem que acontecer logo. Se arrependeu, batiza. Aí tem que estar com a vida no altar. Não, você tem que estar com a vida no altar para você ser consagrado com o ministério, para você ser um pastor, um diácono. Agora, para se arrepender, você tem que estar com a vida no altar? Primeiro que se você tiver com a vida no altar, você vai se arrepender de quê? Se arrepende quem está cheio de pecado. E o batismo é para quem está cheio de pecado. É para quem está se arrependendo. Então não faz sentido esperar.